Até o senador Fabiano Contarato, do PT, assinou, né, o requerimento de instalação dessa CPI. Isso gerou um climão dentro do partido e ele acabou de emitir uma nota. Tenho aqui a nota que acabou de chegar para a nossa produção. Ele afirma que, como delegado, aposentado e senador, sempre defendeu e vai continuar defendendo investigações isentas e rigorosas contra qualquer forma de corrupção. Apoio a criação da CPI mista para apurar fraudes no INSS, porque acredito que o combate a esse tipo de crime deve ser prioridade no Congresso e dos órgãos de controle. Fraudar aposentados e pensionistas é um crime inaceitável, de uma crueldade sem tamanho contra os que trabalharam para construir este país. Por isso, defendo uma investigação rigorosa em parceria com a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União, que desde o início do governo Lula estão dedicadas ao combate dessas práticas criminosas. A minha posição é de defesa de uma punição exemplar para todos os responsáveis do a quem doer. O parlamento não pode se omitir diante desses fatos e tem a responsabilidade de agir. Estamos falando de milhões de brasileiros que confiaram no Estado. Entre eles estão nossos pais, nossos avós, pessoas próximas que merecem respeito, proteção e uma aposentadoria digna. O meu compromisso com o combate à corrupção é inegociável, como sempre foi, tanto na vida pública quanto no exercício do meu mandato. O Fabiano Contarato é o senador petista, né, que não consultou o Planalto, irritou colegas de partido ao declarar apoio sem articulação prévia à abertura da CPI mista. Aos 58 anos, o capixaba Contarato é professor de Direito, ex-delegado da Polícia Civil, função que exerceu por 27 anos. Também já atuou como diretor-geral do Detran no Espírito Santo. Depois, foi corregedor-geral do Estado na Secretaria de Estado e Controle e Transparência. Ele é casado com o fisioterapeuta Rodrigo Grobério desde 2017 e contou para o UOL em 2019 que se cobrava para ser o melhor aluno da escola, da faculdade, enfim, um pouco do perfil dele também. O senador Contarato, que é um homem gay. Senador, ensaiou a entrada na política em 2014, mas acabou desistindo. Naquela eleição, ele fez história, foi o primeiro parlamentar abertamente homossexual eleito ao Senado. Contarato já se declarou católico fervoroso e defensor da Lava Jato. À época da eleição de Bolsonaro para a presidência, o capixaba esteve no mesmo grupo de senadores que declararam-se neutros, né, ao seu nome. Foi convidado por Lula para deixar a rede e se filiar ao PT em 2021, quando disse que estava muito feliz, né, e agora, portanto, assinando esse requerimento. Desde a chegada ao PT, ele foi autor de um projeto que libera o porte de armas em unidades socioeducativas, apoiado por bolsonaristas. Foi o único senador do partido a votar pela derrubada do veto de Lula, a proposta que acaba com a saída temporária dos presos do ano passado. Ele defende que o presidente endureça o discurso sobre a segurança pública no país e, em 22, anunciou pré-candidatura ao governo do estado do Espírito Santo. Só que aí o PT retirou a candidatura 5 meses depois para apoiar Renato Casagrande, afirmando que Contarato seguiria ao lado de Lula. Ao lado mais ou menos, né, Carla? Tá ao lado, mas assim, ao lado já com um pezinho um pouco mais distante. Eu brinco que o PT só não é mais desunido que União Brasil, que tem União no nome. Eu adoro fazer essa piada, gente. Mas, obviamente, o PT tem ali, na sua composição, já tem um histórico de divergências. Só que, nesse caso específico, a divergência, ela expõe a dificuldade do Planalto, do presidente Lula, que cai na conta aí um petista que não é um petista raiz, né, histórico, mas que acaba fazendo barulho e causando um desgaste aí, rachando a bancada e expondo a dificuldade do presidente Lula em relação a isso. A Bia mencionou a questão do Alcolumbre. O Alcolumbre falou hoje ali para algumas pessoas que ele não tem como segurar, né, se realmente a CPI começar a avançar, mas ele pode ir adiando, pode ir postergando. E o que me dizem sobre a relação do Alcolumbre com o presidente Lula, ainda mais depois que eles foram sendo companheiros nessas últimas viagens internacionais, longas, o Alcolumbre é um político que a gente fala, inclusive até convido para o pessoal ler, temos um Desvendando do Alcolumbre, feito por mim pela Natália Portinari, que conta um pouco da trajetória do Alcolumbre também. Ele é aquele político
que faz piada, que conta história, e isso aproximou muito ele do presidente Lula. Então, o que dizem aqui em Brasília hoje é que, de fato, Alcolumbre e Lula estão ali bem alinhados, bem amigos, né? Mas, obviamente, a amizade, cada um com o seu interesse, e segurar essa CPI também pode ter um preço aí, como a Bia mencionou, que depois a gente vai descobrir dos acordos que vão ser feitos. O fato é, o presidente está preocupado com isso, tanto é que fez essa reunião hoje, sexta-feira, depois que voltou de uma viagem longa internacional, né? Depois que ele veio da China, ele foi ao velório do Pepe Mujica no Uruguai, e aí ele retorna para Brasília. Eu fico pensando, né, imagina aquele jet lag, fuso horário, horas dentro de um avião, o quanto cansa, né? Mas o presidente Lula fez questão de fazer essa reunião hoje e o assunto era esse, e a aposta, Diego, é que este vai ser o assunto que vai dominar a semana que vem, aqui em Brasília, né? Nessa semana a Brasília estava esvaziada, muita gente em Nova York, muitos ministros e parlamentares dessa comitiva do Lula à China, e a expectativa é que esse vai ser o principal assunto da semana que vem, né? O destino dessa CPI, para onde ela vai, se ela vai ou se ela não vai. Uma coisa é fato, se ela for instalada, ela pode até investigar também governos passados, mas ela é muito ruim para o governo porque dificulta a aprovação de projetos, paralisa um pouco, atrapalha o andamento das questões do Congresso, porque atrai muita atenção para si, e aí não tem jeito, a gente tenta escapar, mas sempre vai naquela máxima também de que a CPI, a gente sabe como começa, nunca sabe onde termina. As CPIs aqui em Brasília, historicamente, tem várias CPIs que marcaram aí crises muito fortes em governos anteriores, e a Bia citou aí, né, que as investigações podem mostrar, além do governo Bolsonaro, outros governos. A gente lembra que o PDT, o ministro Lupe, que teve que sair do cargo depois desse escândalo, já era ministro do Trabalho lá atrás, na época da Dilma, né? O PDT é um partido que está neste mundo aí do INSS, digamos, há muito tempo, né? Não estou dizendo que eles montaram um esquema, não é exatamente isso, mas que há um esquema que parece engedrado aí no INSS, no Ministério do Trabalho, que né, a gente viu o tamanho, a gente está vendo o tamanho dele, e agora o governo correndo atrás para tentar ressarcir os aposentados, os pensionistas que foram lesados. Enfim, essa CPI não é boa. Só um parênteses, tem gente do governo que acha que está defendendo ali para o presidente Lula, quando se fala que talvez não dê para segurar a instalação da CPI, que pelo menos se a gente assinar, se a gente também apoiar, a gente vai pelo menos ter o discurso de que nós estamos, né, querendo a investigação, que não temos medo dessa investigação. Então, eles acham que poderiam usar esse argumento e que isso seria bom. Mas ali o entorno do presidente Lula, é o que parece, o próprio presidente Lula, acho que ele deu declarações também em relação a prefere que não aconteça, né?